Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está vendo esse material. Eu sou Jussara Goiano, sou jornalista. Esse canal aqui é a JGTV, um canal que vai debater comunicação, empreendedorismo, desenvolvimento humano, mídia e sociedade, uma ampla gama de assuntos. E hoje eu estou aqui num quadro chamado JG Empreende. E eu estou com a Rosana Barbosa, que vai falar comigo sobre empreendedorismo no turismo. Tudo bom, Rosana? Tudo bem. Então tá joia. Muito obrigada por ter topado dar essa entrevista. E eu quero ler a tua biografia aqui para o pessoal que está nos assistindo, saber melhor quem é você, qual é a tua experiência na área. Vamos lá, estou aqui com um resuminho. A Rosana é bacharel em Administração e Turismo, pós-graduada em Educação Comunitária, técnica em Gestão Pública e guia de turismo. Educadora, com 38 anos de experiência, atuando em diversos segmentos, empresária e fundadora da agência Donatur, Turismo de Experiência. Ela lecionou no Centro Paula Souza, ETEC, no curso técnico de agenciamento de viagem e eventos. É um espírito empreendedor que se destaca na criação e gestão de experiências turísticas únicas apenas para mulheres, proporcionando momentos inesquecíveis e elevando o turismo de experiência a novos patamares. É isso mesmo? É isso. Então, tá bom. Rô, eu queria começar do começo com você, né? Eu queria que você falasse um pouco desse setor do turismo, que na pandemia deu uma decaída absurda e que agora voltou com força total, né? Então, eu queria que você me explicasse como é que está esse mercado, quais as oportunidades que existem para a gente empreender nesse mercado. Começa contando um pouquinho aí do começo e a gente vai extraindo algumas coisas dos nichos possíveis da gente explorar. É isso, né? A pandemia, ela deu um susto em todo mundo, em todos os setores praticamente, mas o turismo e eventos, a parte cultural, né? O segmento cultural, ele deu uma parada, né? Foi, assim, assustador. Foi um mercado que ficou realmente estagnado durante 2 anos. E quando ele voltou, ele não voltou também à tona, não. Ele foi voltando aos poucos. Mas as pessoas tinham muita ansiedade de viajar, porque elas entenderam que, assim, eu não vou morrer nesse lugar de ficar aí sem conhecer esse mundão. E então, as pessoas tiveram mais necessidade ainda de viajar. Então, houve uma procura. E o turismo, nesse sentido, ele mudou. Ele foi passando por um processo criando novas tipologias, inclusive o turismo rural, o turismo religioso. Algumas tipologias do turismo, eles foram... Foi crescente, ele cresceu, porque as pessoas estavam presas, estavam com medo, e o turismo, nesse sentido, do turismo que alavancou, as pessoas começaram... Porque elas ficaram com medo. E a gente, no turismo, a gente sempre fala, né? Vai com medo mesmo. Né? E aí, nesse sentido, acabaram procurando. Então, as agências, elas começaram a mudar os seus modelos de viagem. Claro que os modelos ficaram em grupos, mas mais personalizados, entendendo mais esse estilo de viagem das pessoas. Né? Então, como eu falo, a minha agência, a Donatur, ela vai muito para o feminino. Então, assim, eu só levo mulheres para viajar. E foi um nicho que cresceu? Foi um nicho que cresceu muito. Porque, primeiro que assim, a gente empodera as mulheres para que elas viajem sozinhas, né? Então, o turismo, ele começou a se segmentar mais, né? A gente já tem isso. Como eu sou turismóloga, né? A gente entende essa persona. Depois, dentro do turismo, ele é multidisciplinar, né? Então, aí ele vai para a área da sustentabilidade, ele vai para a área da economia, o social e o ambiental, né? Então, ele atinge todas essas gamas aí do ESG também, que hoje é famoso, né? Tá sendo muito falado, né, da sustentabilidade, e é isso. Então, assim, a gente tem o turismo de base comunitária, que é conhecer as comunidades indígenas, os quilombolas, e as mulheres, quando a gente fala de mulher viajante, a mulher ela tem uma tendência a ir para esse lugar que ela não habitava antes, né? Então, acampar, né, que a gente chama de perrengue chique,
Então, a mulher começou a ter esse interesse por esse segmento. Que às vezes nem sempre é chique também, né? Não é chique. Às vezes é só perrengue. Às vezes não é nada chique, na verdade, né? Mas, assim, são públicos que... Tá falando de uma mulher que odeia acampar, né? Então, enfim... Mas um acampar, não é o rústico do acampamento, né? É você acampar dentro do quintal de uma pousada, com água, com chuveiro quente, com uma tomada para ligar o secador e a chapinha. Dá para usar uma chapinha. Mas tem uma infra, né? Tem a infraestrutura, mas dormir na barraca, no colchão inflável. Mas essa convivência é mais rústica, né? De acordar realmente mais cedo, de preparar seu café junto com o grupo. Isso alavancou bastante. No turismo, a gente fala muito assim, vamos vivenciar. Então, eu gosto muito dessa coisa do turismo de experiência, porque é uma vivência, que ele foge do turista. Então, no turismo, a gente, né, quando eu vou dar aula para os meus alunos lá na ETEC, que é no curso de agenciamento de viagem, a gente tem que entender quem é o turista que está lá programado, planejado, vai visitar o museu com horário, e aí vai participar de um atrativo, vai no parque, e conhecer quem é o viajante. Eu trabalho com os viajantes, né? Aquele que quer conviver um pouco mais com a cultura local, que quer realmente sentir aquela gastronomia do morador. Então, a gente fala assim, dessa vivência do lugar. E não simplesmente você passar como turista e ficar ali 7 dias e voltar. Dentro de um resort com tudo pago e não conhecer nada. Não conhecer nada. Esse resort você pode ficar em São Paulo e você vai descansar. E não é uma crítica sobre... Não é uma crítica sobre o turista. É só entender quem é o turista. Os agentes de viagem têm que entender o perfil do seu público, né? Então, houve aí essa alteração de entender. Então, o mercado voltou. Agora, acredito que já esteja com tudo, né? A gente está falando de um mercado, gente, de 20,5 bilhões. Esse marco é de janeiro deste ano. Então, é um mercado... bastante promissor, cheio de oportunidades, enfim. Então, voltou nesse patamar e voltou nichado. Voltou nichado. E com foco na experiência forte. Forte nessa vivência, nessa experiência. Turismo mesmo. De experiência. Turismo de experiência. Por isso que eu uso esse slogan de turismo de experiência, porque esse turista, ele quer vivenciar esse lugar, junto à cultura. Então, dormir, muitas vezes, a gente contrata, inclusive, de dormir na casa daquele munícipe. Entende? Para poder vivenciar. A gente fala muito do Airbnb, o Airbnb veio agregando. A gente sabe aí da rede hoteleira, está tendo certas divergências, mas isso aconteceu com o taxista e com o Uber. Uhum. A mesma coisa está acontecendo com a rede hoteleira junto com o Airbnb. Só que o Airbnb ele te proporciona isso, né? Essa vivência compartilhada aconteceu isso. Então, você está na casa da pessoa, você sabe o dia a dia da pessoa, e esse anfitrião está te levando a conhecer aquele local do jeito que ele vive, né? Em São Paulo também aconteceu o quê? Muitos eventos. Abriu-se para muitos eventos. Nós tivemos 3.300 eventos. E o turismo trabalha muito com os eventos das cidades. 3.300 eventos no último ano? 3.300 eventos em 2024. Só em São Paulo. Loucura. Loucura. Doideira total. E aí a gente recebe muito. Então, a gente vem aqui com um turismo receptivo bem forte. Porque as pessoas vêm para os shows, vêm para a Fórmula 1, agora vai ter o festival de 2 rodas. Então, o turismo em São Paulo... ele é um turismo receptivo, né? E de eventos, que é diferente também do turismo de lazer. E o que a gente fala de São Paulo também é o turismo de negócio. Sim. E ele vem com esse turismo de negócio. Só que aí no receptivo, você consegue também fortalecer esse turista que ele vem e fique mais 2 dias e vá passear na Avenida Paulista. E aí ele vai lá conhecer os atrativos da Avenida Paulista, né? Do centro. Legal. Da parte cultural. Legal. O turismo cultural cresceu muito também. Muito bom. Empreender no turismo exige essa formação. Ou seja um tecnólogo, seja, enfim... bacharel, né? O que acontece?
Na verdade, no turismo, o único que o Ministério do Turismo realmente é regulamentado é o guia de turismo. O turismólogo, ele entra dentro do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Então, a gente é turismólogo, tem uma graduação, né, de gestão de turismo, mas ele entra dentro da administração. O que acontece? O turismólogo, ele já é um profissional que ele cuida dessa cidade, ele prepara a recepção da cidade. Então, ele tem esse olhar diferenciado. Então, ele é esse profissional. Aí depois a gente vai para o agente de viagem, que é uma outra formação, e isso você simplesmente... E precisa de formação para ser agente de viagem? Não precisa de uma formação, mas se você não tiver, fica mais difícil de você entrar no segmento. Mas você abre um CNPJ, até como um MEI, né? Então, a gente vai lá, abre um CNPJ, você pode iniciar como MEI, e começa a fazer os roteiros de viagem. Agora, se você não tem a formação, você vai contratar um guia de turismo ou um turismólogo para preparar esse roteiro para você poder tanto ser emissivo na agência, então você levar as pessoas para os seus destinos ou recepcioná-las. O que acontece com o agente de viagem, ele tem aí as operadoras, aonde quando ele monta, né, seu CNPJ, ele monta sua empresa, ele se associa às operadoras. Então, nós temos diversas operadoras que já têm roteiros prontos, muitas delas têm mais de 40 anos no mercado, com todos os atrativos, com transporte, com seguro viagem. Então, o agente, ele se limita a vender aquilo que já está pronto como operação, com o destino. Então, ele vende o aéreo, ele vende o seguro, ele vende a hospedagem dentro dessa operação. Então, ele vai lá, monta o CNPJ dele e ele vira um empreendedor da área. Os agentes funcionam dessa maneira, mas agora a gente começou a ter o curso de agenciamento de viagem para que ele possa ter mais conhecimento e uma trajetória mais acadêmica, né? Vamos dizer assim, mais dentro da área. E depois a gente tem uma formação mesmo para guia de turismo, tá? Que aí sim, ele tem que ter... É um curso técnico. É um curso técnico, geralmente ele dura de 1 ano a 1 ano e meio, tanto pela ETEC ou pelo SENAC, que são as duas empresas mais... vamos falar assim, mais conhecidas, tem uma seriedade, tem credibilidade, aonde depois de formado você tem uma certificação e aí sim você entrega essa certificação dentro do Cadastur, do Ministério do Turismo, e você tem a sua identidade como guia de turismo, né? E aí você é um profissional da área. E aí você pode tanto fazer o turismo receptivo, turismo emissivo, América do Sul e o internacional. Eu fiquei completa, né? Porque eu me senti dentro dessa situação. Já que eu montei uma agência, eu também sou guia e também sou turismóloga. Então, dá uma amplitude nesse segmento, né? Mas dá para direcionar, dá para ficar dentro dos seus nichos de mercado, né? Legal, bacana. E aí, assim, vamos falar de habilidades, né? Para você empreender no turismo. Empreender, né, gente, já requer um leque aí de habilidades bem complexas, né? Uma delas é a resiliência, que é tão difícil da gente ter. Enfim, acho que mais do que... Não é fácil, né? Empreender não é tão simples assim. Mais do que qualquer outro setor, turismo e eventos, por exemplo, como foi no caso da pandemia, precisaram ter uma resiliência monstruosa, né? Para poder atravessar essa fase e ser muito criativo, né, gente? Né? Tanto para comercializar coisas para o futuro, para quando saísse ali daquele cenário, quanto para criar situações online, né? Enfim, que... As lives, né? Falar de destino, a gente entrou muito nesse segmento. E deu muito certo. Online, né, de eventos negócios, online. Aqueles ambientes que o pessoal construía com realidade virtual para você fazer uma experiência imersiva em casa mesmo. Inclusive, né, eu vejo muito aí, né, Ju, os influencers, né, eles colaboraram muito com esses novos destinos, fazendo esses roteiros, circulando em várias cidades. Então, foi muito legal. Aliás, eu sempre acho, assim, eu sempre vejo o influencer como um parceiro. E aí tem um segmento aí, um mercado que algumas pessoas acham assim, ele é concorrente. E de forma alguma. Eles contribuem muito com o turismo. Muitas vezes eu pego muitas dicas deles
porque eles já foram, já saíram, e eles têm, aí como eles têm umas parcerias, então eles conseguem muitas hospedagens gratuitas, então ajuda na nossa visita técnica, que a gente chama de VT. Certo. Né? E empreender não é fácil. Eu já tentei várias vezes em vários segmentos também, não deu tanto certo. Quando eu mudei também de área, da onde eu vim para onde eu tô, eu senti uma necessidade muito grande de ir para a academia, quer dizer, voltar a estudar para entender um pouco mais desse nicho. Eu tenho algumas habilidades que me ajudam. Primeiro, eu gosto muito de pessoas e gosto de lidar com as pessoas. Eu acho que no turismo você tem que entender isso, que você tem que gostar das pessoas. Não é tão simples assim. Nunca como né, viver com as pessoas. Muito menos você conviver com o sonho delas. Então, quando você vai montar um roteiro para alguém, provavelmente aquela pessoa está no período de férias dela. Então, ela já se organizou para aquela data. E depois ela criou um destino na mente dela que ela quer, tem uma expectativa enorme para aquilo. Aí você monta toda a viagem, faz tudo direitinho, faz o planejamento, e essa pessoa vai para aquele lugar e não pode dar nada errado, porque ela não tem outra data. Então, você tem que ter um planejamento, porque assim, não era uma habilidade minha ser organizada para mim. Então, quer dizer, também nessa academia, voltar a estudar me obrigou e me ensinou a ser organizada e planejar a minha empresa e também planejar a viagem da pessoa, para deixar tudo muito organizado. Mas a minha habilidade comercial ajudou muito. Eu tenho uma habilidade comercial muito forte. Então, criar parceiros, criar parcerias, negociar, né? Porque eu venho de um segmento de comercial. Então, isso ajudou bastante. E eu gosto de gente, né? Eu gosto de conversar. Só para o pessoal saber, eu conheço a Rosana há muitos anos. Ela é minha amiga há muitos anos. Acompanhei a trajetória profissional dela, essa transição de carreira que ela fez para o turismo. Foi fantástica e tal. Essa capacidade dela de se reinventar e de voltar a estudar uma certa altura da vida, enfim. E ela, como comercial, gente, fantástica, né? A habilidade dela assim, de criar situações e produtos que não... Inventar vender coisa que não existe ainda. Né? E aí a gente tem que correr atrás para inventar, porque é assim. E vender serviço é você ter uma habilidade aí à parte, porque produto você mostra, a pessoa, é palpável. Sim. Serviço não, é credibilidade. E aí a gente está falando de criatividade, né? Então é o vendedor hábil, né? De conversa boa e com criatividade para ali criar uma situação para que realmente ganhe o cliente. Então eu acho que é um pouco por aí, né? E dentro da minha habilidade também na parte da negociação, o que foi aprender também a entender o que é venda, né? Porque as pessoas têm muito medo de vender. E a gente se vende o tempo todo. A gente se vende para namorado, para paquera, é olhar, é simpatia, é empatia. Então, muitas vezes, dentro dessa área comercial de negócio, que eu acho que é o fundamental, é você entender o seu cliente, é ouvir. E aí você vai traçando as necessidades que ele para ganhá-lo. Então, assim, quando eu falo que eu tenho uma agência, que eu só levo mulheres para viajar, parece que dá um twin, assim, aí assim, se não for para mim, é para minha mãe. Se não for para mim, é para minha amiga. Então, isso chama e vem com muita força. Então, eu conversando com aquela mulher, eu vou sentindo ali a carência, a necessidade de estar junto com outras, de ter esse papo de terapia, né, do café, do bate-papo. Então, assim, ter uma habilidade comercial ajuda muito. E a gente se engana, que as pessoas falam assim, eu não sei vender. Todo mundo sabe vender, mas cada um do seu jeito. Porque tem gente que acha que vendedor é o que fala muito. Sim. Vendedor não é o que fala muito. Vendedor é aquele que atrai. A gente é quase um imã. E assim, é uma relação. É uma relação. Vender e estar com o seu cliente é uma relação. É uma relação que vai crescendo a cada momento. É como namorar. Você vem, bate o olho, aí hoje você tá ali tomando café, daqui a pouco você tá tomando cerveja, daqui a pouco a pessoa tá na sua casa, e essa relação vai crescendo, e aí você tem uma fidelização de cliente. Sim. E não precisa ser assim, vamos vender meu produto. Não.
demora mesmo, né? Mas eu acredito que todo mundo consegue vender. Cada um do seu jeito, de uma forma mais leve, mas vai, né? Legal. E uma estrutura de uma empresa de turismo, o que a gente precisa, Rô? Eu sei que você foi da empresa júnior da ITEC, é isso? Você montou uma empresa júnior? Eu montei uma empresa júnior lá no Instituto Federal. No Instituto Federal de São Paulo. São Paulo. A gente precisa ter os fortes parceiros, né? Então, quando você vai fazer a viagem, você tem que primeiro conhecer o destino que você vai levar, no caso do emissivo. Sim. Né? Então, eu vou ser uma agência emissiva, onde eu vou levar os meus clientes para aquele lugar. O ideal é que você conheça esse destino. E aí a gente fala assim, mas toda vez eu vou ter que gastar uma grana para ir conhecer. Não, o YouTube ajuda muito. Sim. Né? Nós temos canais hoje no YouTube que mostram vários destinos. E esses influencers também apresentam. Então, ler, estudar sobre o destino é interessante. Então, principalmente os festivais e as datas que acontecem nesses destinos. Então, eu vou falar aí simplesmente assim. Temos lá Campos do Jordão, Festival de Inverno. É essa data que você quer levar? É esse lugar que ele quer ir? Então, por que não levar também Campos do Jordão em outras datas? É uma outra cidade, né? Então, conhecer esse destino, esse município, é legal. Então, e a Expoflora em Olambra. Então, temos alguns municípios muito fechados para isso. São Roque, temos lá Rota do Vinho, né? Então, você conhecer esse movimento da cidade e apresentar esse movimento. Então, primeiro é fazer sempre uma VT, que a gente chama, que é as visitas técnicas. Depois, ter um parceiro muito grande, quando a gente fala de viagem rodoviária, é ter seus parceiros de transporte rodoviário. Então, ter a melhor negociação, né? Montar aí os seus brindes, né? Deixar memorável a sua marca. Então, uma mochilinha, um copo, enfim, você montar aí uma lembrança da sua marca. Então, também ter parceiros para fazer e fortalecer esses brindes para você. Mas o mais forte aí, nesse caso do rodoviário, são os transportes rodoviários. E quando você vai fazer o receptivo, você saber onde você está. São Paulo, por exemplo, você vai levar no Teatro Municipal. A gente sabe que tem um educador, tem um circuito dentro do Teatro Municipal que você agenda junto com Sim. o educador do teatro e você vai fazer 1 hora. Então, você tem que ter esse perspicaz de entender os horários de cada museu, de cada o roteiro local. do Centro Histórico de São Paulo, Centro né? Histórico, as coisas todas que... a logística desse lugar. Depende muito de você quando você faz isso. E quando você também é agência emissiva, que você tem aí um parceiro, uma boa operadora. Eu trabalho com 3 operadoras grandes no mercado. Entender bem quem são essas operadoras, porque você vai ser comissionada. E você vai entregar o seu cliente na mão de uma outra empresa. Então, você tem que estar muito a par de quem é essa empresa. Entender quem é o seguro viagem dessa empresa. Então, saber do trade turístico, né? Quem é esse trade turístico? Quem é a seguradora? Quem é o atrativo? Quem é a operadora? Para você não ter problemas. E sempre fazer os contratos. Os contratos são muito importantes, deixar muito determinado o que se entrega o quê e os horários, né? Muito legal. A comunicação é importante. Só te cortando, em termos físicos e de negócios, essa estrutura, ok. Mas quando você vai abrir uma empresa focada em turismo, por exemplo, qual que é o código da empresa ou a área que tem que estar lá registrada, sendo MEI, sendo... É o CNAE, né, que a gente chama? O CNAE. O 7911 e 7912. 7911 e 7912. Que é o CNAE que você tem que estar dentro para você ser ou uma operadora de turismo ou uma agência de viagem. Que também você depois, no MEI, você ainda consegue colocar mais umas 8 ou 7 áreas dentro desse CNAE. Se você não for MEI, você paga quanto de imposto hoje? Você sabe? Sendo MEI é 81,60. 81,60 todo mês, que é o INSS. Que é o DAS, isso, que é como serviço, isso. Então 5% é como serviço, o restante é como você paga lá para o INSS, né? Legal. E aí você tem anualmente, 81 mil que você tem que
que faturar, passando disso você vira para microempresário. O Sebrae é um grande parceiro, né? E microempresário, se você estiver dentro do Simples, é em torno de 5%, 6%. 5%, 6%, normal. aí vai dentro. É normal, Vai dentro. Né? Não tem muita diferença aí. Legal. Rô, existe algum evento, alguma feira anual, alguma coisa que quem estiver pensando em empreender no turismo possa ir para conhecer as operadoras, para entender melhor o mercado, participar de palestras, enfim? Então, nós temos algumas associações. Então, a ABAV é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, que já faz algumas feiras, inclusive para um agente de viagem, que ele esteja formalizado tudo direitinho, é ideal que ele se associe à ABAV, né? Porque ele vai ter todo um respaldo jurídico, porque tem o advogado, doutor Marcelo e tudo mais. Tem um valor mensal, né, para você pagar, mas você vai ter todo o respaldo e o suporte da ABAV. Aí nós temos a Abrastoa, que também é uma associação brasileira de agências, mas ela vai para o corporativo. Essas são as agências que trabalham com os corporativos, que é um mercado muito interessante. E aí, realmente, eu digo que a dica vai para se estudar mesmo, para entrar nesse mercado, não é tão aberto assim. Aí nós temos uma feira também muito importante do mercado, que é a WTM. A WTM acontece uma vez por ano, geralmente é no primeiro semestre, e ela é uma junção dos destinos com as operações. Então, se você quiser conhecer um seguro viagem, conhecer os destinos internacionais, inclusive da América do Sul, você conhece. Então, lá vai estar como se fosse a Embratur, nossa, que a Embratur é quem apresenta o Brasil, nosso Brasil, internacionalmente, né, o que apresenta. Então, nós vamos ter Visite Panamá, inclusive acabei de fechar uma parceria com eles, Visite Uruguai, que é a nossa Embratur deles. E eles vão nos apresentar, nessa feira enorme, de 3 dias, é onde você vai ter acesso às seguradoras, às consolidadoras, que são as que vendem os bilhetes aéreos e os marítimos, né? A gente não pode esquecer dos cruzeiros também, mas logo a gente fala disso. Supermercado. E aí a gente vai para esse segmento. Então, temos aí essas empresas, associações e essas feiras grandes. Inclusive, e aí nós temos alguns festivais, igual eu estou indo, inclusive, terça-feira para o Festival Cataratas, que é em Foz do Iguaçu. São 2 dias de feira e a gente passa praticamente 5 dias lá, conhecendo. Depois a gente tem a Festures em Gramado. Estamos tendo agora, o pessoal está viajando amanhã e voltando domingo para a BNT, que fica lá em Camboriú. Então a gente tem a BAV Brasília, aí a BAV vai se distribuindo pelas regionais, e temos o sindicato também do guia de turismo, né, em São Paulo, que também é bem interessante. Você sendo sindicalizado, você se formar hoje como guia, que é um outro... Assim, o guia, para essas feiras, ele não estaria tão envolvido, mas ele tem o próprio sindicato dele, regulamentado, que dentro de São Paulo tem os programas da prefeitura que ele pode trabalhar. A diária passa de R$500, então se ele é bilíngue ou não, então tem os valores, e aí é bem interessante para o profissional, né? Aí a gente fala de um profissional, que muitas vezes também é interessante que ele seja CNPJ. Legal, bacana. Uma dúvida que eu tenho é assim, você falou aí da necessidade de a gente trabalhar com operadoras de alta credibilidade, né? Mas, por exemplo, você trabalhar com passagem aérea, enfim, emissão de bilhete, tem algumas empresas no mercado que a gente já sabe que é roubada, né? Assim, que é, por exemplo, sei lá, empresa baseada em milhagem. Não sei, tem alguma roubada dessa que você aconselha, olha, foge? Não precisa nem falar o nome da empresa, mas assim, pelo menos falar o modelo de operação que a gente tem que fugir ao empreender no turismo? Sim. A gente tem que tomar cuidado. E existem 2 empresas na área editorial, comercial, a Panrotas, que ela está sempre nos comunicando, dizendo quem são as maiores operadoras e como elas estão no mercado. Então, fazer essas leituras junto a essas revistas, essas grandes empresas editoriais dentro do segmento. E tem a Mercado e Eventos também. Inclusive, essas editoras também promovem alguns eventos. Então, a Panrotas está sempre nos comunicando. Acabou de acontecer, há 3 meses atrás, uma dessas operadoras que ela simulou uma falência,
mas não está falindo. E levou com ela uma quantidade aí de 80 agências, quase por buraco. Então, e não era uma operadora com fama de picareta, não. Era uma operadora que já está há muito tempo no mercado e muitas agências estavam filiadas a ela. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas esse cuidado não dá para você... A Soletur faliu, né? Temos algumas Estela empresas... Barros Turismo. Estela Barros, exatamente. Então, você tem que acompanhar. Não dá para se desligar. Não, em nenhum momento. Porque existem as empresas... Agora mesmo, a Azul acabou de entrar em falência nos Estados Unidos, então... A gente tem que estar muito envolvida. Eu estou fechando, por exemplo, fazendo bloqueio agora de 20 passageiros com a Azul. Estou ficando um pouco receoso porque ela pode não entregar. Existe todos os acordos, existem empresas que nos auxiliam, que realmente isso vai acontecer. Existe, mas não vai viajar, não vai voar e pronto. Então, a gente tem que ficar ligada no mercado. A quantidade de operadoras é muito grande. Eu tenho 3 que elas já estão no mercado e mesmo assim eu sempre estou de olho nessas 3. Uma delas eu sei que... ela tá de olho, hein? Eu estou de olho, estou sempre falando, mas assim, a Panrotas é muito forte, então ela consegue se comunicar, ela tem os anuários dizendo também quais são as operadoras, como está o segmento, então eu estou sempre ouvidos. No próprio... Panrotas, vamos conversar comercialmente. Depois desse episódio. Sim, Panrotas é bem interessante. Mercado e eventos também, bem interessante. E aí a gente está sempre ligada nos grupos, né? Eu tenho uns 7, 8 grupos de agentes de viagem. Estou sempre envolvida também com alguns turismólogos e eu tenho 2 grupos também de guias de turismo. Então, esses guias, eles estão na frente do mercado. Como eles estão fazendo os guiamentos, então eles estão ouvindo o tempo todo, porque eles passam por várias agências. E eles também são os receptivos de várias operadoras. Então, como mercado, como empreendedor, e a gente quer inovar, não dá para ficar parado. Não dá para achar que a gente abriu... Eu não tenho... A minha agência é home office. Muitas das agências que eu convivo, elas são home office. Dá para trabalhar de casa, então o nosso custo é muito baixo nesse sentido. Mas isso não significa que eu vivo dentro de casa. Eu estou sempre ouvindo, falando, me encontrando nos festivais. Segunda-feira teve o Turismo 60+, que também é uma revista... é uma revista editorial que promove 60+, e aí ela fez o evento do turismo, falando desse turismo, trazendo cases dos viajantes e dos turistas. Então, estar a par. Quem entrega o melhor, como que está a pesquisa de qualidade desses viajantes, como que eles estão, olha, a satisfação deles. Eu não vou trabalhar com uma operadora que não está entregando legal para os meus turistas. Né? E acompanhar. E eu falo isso, não adianta você ter um WhatsApp e achar que seu horário acabou às 18 horas, porque não acabou. Porque se teu viajante, seu cliente estiver viajando e ele fala assim, olha, não estou conseguindo acessar o meu QR Code para pegar o trem agora, para embarcar no trem para o próximo destino, isso muito na Europa, você tem que correr atrás, você tem que ajudar. Então, ele é quase que um plantonista o tempo todo, assim, não digo médico, mas é isso, ele é plantonista. Quando ele sabe que ele tem um grupo que está na Europa, um grupo que está aqui no Peru, na Colômbia, você está ligada, né? A gente acabou de ter uma gravação aqui no estúdio sobre inteligência artificial. Eu não sei o que vai para o ar primeiro, se o episódio do JG TV Empreende ou do JG Comunica, que foi gravado sobre inteligência artificial. E também a gente já falou sobre isso, né, Rô? A inteligência artificial hoje é um concorrente do agente de turismo. Tem que ficar ligado nisso também, né? Tem que ficar ligado então, nisso. Mas qual é o argumento, por exemplo, para o cliente que chega para você e fala assim, você vai me entregar um roteiro, você vai me fazer tudo, mas o ChatGPT me faz de graça. Qual que é o argumento que você usa aqui? Para esse engraçadinho, esse cliente engraçadinho. Eu mesma uso a inteligência artificial a meu favor. Então, hoje você, para qualquer uma das mais famosas, tanto ChatGPT como DeepSeek, enfim, você liga e fala assim, eu quero fazer uma viagem de 3 dias, ficando em tal lugar, visitando, e me dê dicas de restaurante. Ele vai passar tudo.
Mas como tudo na vida, a gente sempre tem que fazer uma revisão e entender bem o que você quer. Ele vai te dar as opções. Qualquer pessoa hoje pode fazer um teste, inclusive vai lá, entra e fala, e pega até um lugar que você conheça, eu até sugiro mesmo. Pega a Avenida Paulista, fala assim, eu quero fazer um roteiro, um tour pela Avenida Paulista, me apresente os principais museus, centros culturais, parques, e quanto tempo eu levo, quantos dias eu preciso. Ele vai fazer, lindo. Ele tirou a Rosana do ar e colocou para você perfeito. Mas cadê a parte do acompanhamento? Se deu errado. Se você chegar lá e falar assim, mas está fechado. Eu vou ver para você o valor, se está fechado, que dia que vai estar aberto, né? Com muito mais. Vai dar dica sobre o tempo, vai entender qual é o dress code do lugar, qual é que tem alguns detalhezinhos ali que... Se vai ter um café lá dentro ou não, quanto tempo mais você vai poder ficar, né? Não vai tirar a nossa ação nesse lugar. Até porque ele pode tirar 1 a 2 atrativos, mas ele não vai tirar o roteiro todo. Porque as pessoas ainda gostam de olhar olho no olho. As pessoas ainda gostam de ser acolhidas. E eu tive num evento ali no Palácio Tangará, né? Sobre inteligência artificial, a gente tá a par. Não tem como você atender friamente. Você não atende no frio. E quando a gente faz um atendimento, ele é caloroso. A máquina não é. E é caloroso de você falar assim, olha, mas a minha mãe... Agora, assim, eu vou falar para a pessoa, você precisa de um seguro viagem. Em nenhum momento, quando eu usei o ChatGPT, ele me falou, olha, mas as precauções utilize um seguro viagem, esteja 15 minutos no lugar antes. Olha, você pode aproveitar e fazer um pit stop aqui. Então, assim, tem algumas dicas que não vai acontecer. Sim. Entende? É como se você também usasse o GPS para algum lugar e no meio do caminho você olhasse assim e falasse assim, olha aqui, vou parar aqui para tomar um café. Sim. Né? Então, quer dizer, é uma outra... É um outro olhar. É um outro olhar. Ele é mais caloroso. Então, eu não acredito. Como tudo. Eu vim de uma geração de telex. Eu vim de uma geração do fax. Eu fiquei... Ixi, abafa. Mas eu estava comentando isso num grupo nosso de treinamento de EA, do IA, que era assim, gente, me surpreendeu quando eu passei um fax. Eu trabalhava numa área administrativa e eu fui passar um fax para a Arábia Saudita. E eu falei assim, meu Deus, será que o cara recebeu? E ainda tinha que segurar o comprovante, grudar. E aí você tirava a xerox, porque aquela folha do fax ela ia apagar. O pozinho da tinta. Da tinta, você tinha que ter um período e aquilo era um comprovante importante. Isso era uma tecnologia, né? E aí me tirou daquele lugar, quer dizer, quem é que ia mandar esse comprovante? Quem é que ia fazer o lado negro da coisa, que é tirar cópia daquilo tudo? Então, assim, vai ajudar? Vai. Ele me ajuda, mas não vai me tirar meu lugar. Não, porque eu estou preparada, eu estou me preparando, né? Eu estou entendendo este lugar. Agora, é como tudo na vida. Se você ficar estagnado no seu cantinho, você não sai nem de casa, você não pede pizza, você não namora nunca. Porque hoje também os namorados vêm pelo aplicativo de date. Né? Então, loucura. É isso, né? É entender. A gente podia fazer um JG Empreende sobre esse mercado, o mercado dos dates. Quem sabe sai. Com certeza. Mas como tudo, né, legal. Ju? Como tudo. Eu ainda saio, vou pro barzinho, ainda gosto de paquerar. Mas a gente não deixa de ter ali um aplicativo para bater um papo, né? Pois é, legal. Pra gente finalizar, tem alguma coisa que você queira, uma mensagem que você queira deixar para quem vai começar a empreender agora sobre turismo? Tem. Olha, gente, é assim, não deixem de buscar o Sebrae para ajudar. O Sebrae é muito forte, ele ajuda, ele auxilia. Existe o Sebrae Turismo, inclusive, para poder auxiliá-los. Se profissionalizem, se cadastrem dentro das associações, dos sindicatos, porque você vai ter um respaldo para esse lugar. Façam as leituras nessas revistas que eu comentei, a Panrotas, Mercado e Eventos, para você estar sempre atualizado. E separem um minuto, meia hora da sua vida para fazer essas leituras, porque é importante, né? E eu sempre falo para os meus alunos, existem alguns cursos que são
EAD. Ótimo, ameniza tempo e tudo mais. Mas não deixem de fazer as visitas técnicas dos lugares. E os cursos presenciais, né? Também que são... Também, os cursos presenciais com as visitas técnicas. O Senac é maravilhoso, a ETEC é maravilhoso. Mas assim, não caia naquela conversa de que vou fazer um curso EAD. No turismo, tem que ser presencial. Se você fizer ele EAD, utilize a sua vida e vá até o lugar para conhecer melhor aquela viagem, aquele destino. Legal. Né? Para você poder. E tem alguns aplicativos que ajudam muito. Eu vou falar de um que eu gosto também, que é o Worldpackers, que você consegue, inclusive, fazer uma troca como voluntariado. Então, eu trabalhei em hostel, né, no Peru, ficando 20 dias, para conhecer todo aquele destino. Uhum. Então, hoje eu consigo... Eu sei falar daquele lugar como se eu falo de São Paulo. Porque eu fiquei 28 dias visitando com um olhar técnico para aquele lugar, com a logística e tudo mais. Por quê? Porque eu aproveitei esse aplicativo, que é o Worldpackers, que aí vem a tecnologia. Então, eu troquei minhas habilidades, né, eu troquei minha habilidade me hospedando no lugar, me alimentando no lugar gratuitamente, para poder conhecer aquele lugar, e isso amenizou meu custo de 60% a 70%. Tem uma forma de conhecer um destino que talvez depois você vai trabalhar. Que vai trabalhar, principalmente os internacionais, né? E entender um pouquinho de coisas como hotelaria, hostel, né? Sim, aquela coisa... a rede hoteleira, que é muito importante. Saber do local. O seu público, quando você envia ele tem que saber exatamente que lugar que ele vai estar se hospedando, conforto. Se ele é um cliente de luxo, de turismo de base comunitária, né? Legal. É isso. Bacana, gente. Rô, eu amei. Nosso tempo tá esgotado. Eu amei a conversa. Espero que vocês aí tenham gostado também. Acho que dá para ter uma boa ideia do que é empreender no turismo a partir desse episódio. Sim. E, bom, a gente vai conversando aí para você participar aqui outras vezes. Enfim, trazer outras... Posso deixar, então, o meu arroba... Isso, deixa o arroba. O arroba da Rosana, agência. Vou deixar como Rosana Bá, com H no final. Então, é o meu Instagram. E o da agência é o arroba Donatur, com 2 N's, né? Também, que vocês podem acessar. E lá eu tô ligada, pode perguntar e conversar também. Ela é super acessível, viu, gente? Fala pra caramba. Tudo que você perguntar, ela vai explicar bem explicadinho. E eu gosto de compartilhar. Eu acho que faz parte. Obrigada. Obrigada, minha querida. Beijo.